Nós, alunos da Escola Modelo 14 de Maio, quarto ano A, professora Leandra Marina. Durante as nossas aulas, estudamos conteúdos relacionados à Cachoeira Dourada. Focamos mais no comércio. Então, escolhemos alguns comerciantes que contribuíram e outros que ainda contribuem para estaremos homenageando com a biografia de cada um. Biografia Mário Gomes. Mário Gomes da Silva nasceu em 10 de maio de 1929, na Fazenda, na região do distrito do Marimbondo, no Triângulo Mineiro, município de Uberlândia. Ele faleceu em 18 de dezembro de 1990, mineiro brasileiro, filho de Genésio Gomes da Silva e Alzira Maria do Carmo. Teve uma infância na fazenda, perdeu os pais muito cedo. A mãe faleceu quando criança e seu pai quando Mário Gomes tinha 8 anos. Era uma infância pobre. Tirava leite na região onde morou bom tempo. Depois se tornou motorista de caminhão, o que originou suas viagens para a região de Cachoeira. Casou-se com Maria Luísa Barcelos Gomes, com quem teve 3 filhos, Simara, Simone e Simon. Sua esposa faleceu em 8 de novembro de 1990, 40 dias antes da morte de Mário Gomes, 18 de 12 de 1990. Contribuiu para o comércio cachoeirense, sendo pioneiro em um caminhão, Marta Rocha, onde puxava óleo diesel para a zona rural, região Cachoeira, em 1959, antes da construção da usina, ele fixou uma bomba de óleo diesel no local, iniciando o primeiro comércio que foi o posto progredindo junto com as obras da usina. Em 1959, teve o posto de gasolina, mais tarde armazém, depois loja, que fornecia mantimentos para os funcionários da obra da usina, e depois para os moradores da cidade. Foi progredindo a cidade, começando a crescer. Em 1976 a 1977, o posto de gasolina, onde o atual posto Eldorado tinha problemas com fornecimento de água. Então, Mário Gomes deu início à perfuração de um poço para abastecer o Lava Jato e o posto, e para surpresa descobriu água quente e salgada em Cachoeira Dourada. Severino Alves Silva, comerciante, nasceu em 26 de janeiro de 1954, em Capinópolis, para sua cidade natal, Rio Grande do Norte. Veio de uma família nordestina. Sua mãe, Sebastiana Rodrigues Silva, e seu pai, Manuel Alves da Silva, tem 9 irmãos. Teve uma infância bem sofrida, pois começou a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da família. Em 1970, retornou para Cachoeira Dourada, onde casou e teve 2 filhos. Mora na Avenida Eduardo Soares Ferreira, número 337, endereço no qual possui o seu comércio há 25 anos, um bar que promove entretenimento com jogos de sinuca para o lazer daquele que gostam. Biografia de Edith Almeida Silva. Edith Almeida Silva nasceu 17 de fevereiro de 1945, em Sacramento, Minas Gerais, e faleceu 1º de maio de 2010. Filha de João Alves do Prado e Ana Antônia de Almeida. Teve uma infância feliz junto com seus irmãos. Foi casada com João Marques da Silva e teve 3 filhos e ficou viúva pouco tempo depois. Residiu por muitos anos
em Cachoeira Dourada e foi professora, coordenadora e diretora. Alfabetizou e ensinou com muito amor crianças, jovens e adultos. Amava o que fazia. Biografia Marcondes Rodrigues Braga. Marcondes Rodrigues Braga nasceu em 1921 e faleceu em 1991. Era filho de Olímpio Ferreira Braga e de Adelina Rodrigues Ferreira Braga. Ele casou-se com Herotildes Castanheira Braga e tiveram 4 filhos. Marcondes teve uma infância muito sofrida, pois ficou órfão com apenas 5 anos. Marcondes morava na Avenida Osmar José Garcia. Ele contribuiu para o desenvolvimento de um povoado, a qual anos mais tarde tornou-se uma cidade com perspectiva com o turismo. Ele foi o primeiro comerciante, juntamente com o Sr. Pedro Jeremias. Foi também o primeiro farmacêutico dentista prático. Foi o primeiro subprefeito de Cachoeira Dourada, Goiás. Donato Roque de Brito nasceu no dia 3/8/1926 em Coumbaíba, Goiás. Nacionalidade brasileira. Filho de Antônio Roque de Brito e Ana de Jesus Roque de Brito. Passou sua infância na zona rural do município de Goiatuba, onde teve uma infância formidável. Foi casado com Maria Medeiros de Brito, com quem teve 5 filhos. Residia na rua Osmar José Garcia, sem número, centro de Cachoeira Dourada. Foi dentista por mais de 40 anos e teve uma ajuda significativa na emancipação de Cachoeira, que na época era município de Itumbiara. Foi vereador por um mandato de 1982 a 1988, onde na ocasião também foi presidente da Câmara Municipal. Faleceu em 20 de janeiro de 2006 em Cachoeira Dourada. Maria de Fátima Rodrigues nasceu em 23 de abril de 1958 em Itumbiara, filha de Leontina Maria Oliveira do Lar e José Luiz de Oliveira, marceneiro. Foi criada em Cachoeira Dourada, onde construiu sua família e comércio. Casada com Heraldo Leotério Rodrigues, mãe de 2 filhos, Luciano e Adriano. Hoje ela é viúva, uma das mais antigas comerciantes da cidade, que começou como costureira. Ela fazia roupas à noite e vendia de dia na loja Bazar Nossa Senhora de Fátima, construída há 39 anos atrás, antes mesmo da cidade ter sido emancipada, contribuindo com muitos empregos e empreendimentos na cidade. Lauro Vinícius Ramos nasceu no dia 5 de fevereiro de 1940, na cidade de Itumbiara, Goiás, de nacionalidade brasileira. Sua mãe se chamava Ligia de Arquinos Ramos e o seu pai, o senhor João Dias Ramos. Sua infância ele passou na cidade de Itumbiara, com seus pais e seus 4 irmãos. Gostava muito de ir ao lago, caçar. Enfim, foi uma infância maravilhosa. Sim, ele é casado e tem 5 filhos. Hoje ele reside na Rua 7, Casa 9, Vila Operária, Cachoeira Dourada, Goiás. Sua contribuição ao comércio começou no ano de 1961, quando ele chegou em Cachoeira Dourada e montou sua farmácia. Ainda
nas margens da queda d'água, onde atualmente é a usina hidrelétrica, em 1981, ele foi eleito o primeiro prefeito de Cachoeira Dourada, Goiás. A biografia do fotógrafo Faustino. Análisio Faustino de Barros nasceu em 12/6/1929 na cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Morreu em 15/2/1993. Era um brasileiro. O nome de seus pais são Francisca de Barros Costa e Manuel Faustino da Costa. A sua infância foi muito difícil, pois quase não tinha tempo para brincar. Era muito trabalhador, teve 5 filhos e residia em Almirandópolis. Seu último endereço, ele contribuiu com o comércio de Cachoeira Dourada, incentivou muitas pessoas a trabalhar com fotografias e gostava de também política e até chegou a ser candidato a vereador. Biografia de Dr. José. José Euler dos Reis Aquino nasceu no dia 6 de novembro de 1947, em Paracatu, Minas Gerais. Filho de Alaide Maria dos Reis e Manuel Panta dos Reis. Se casou e teve filhos. No ano de 1978, nasceu seu primeiro filho, Manuel Panta dos Reis Neto. Seu segundo filho nasceu em 1980. Assim como o pai, se chama José Euler dos Reis Aquino, filho. E Ana Paula dos Reis Aquino é sua filha mais nova. Cursou medicina na Faculdade Federal do Pará e desde a sua formatura atua na área da saúde. Atualmente pratica medicina nas cidades de Cachoeira Dourada, Goiás e Cachoeira Dourada de Minas Gerais. Joaquim Lemes da Silva, pecuarista, nasceu dia 14 de maio de 1926, no município de Tupaciguara, Minas Gerais, de nacionalidade brasileira. Filho de Luísa Ferreira de Azara e Justino Lemes da Silva. Desde muito criança, começou a trabalhar ajudando seu pai a carrear com um meio de transporte chamado carro de boi, transportando produtos da fazenda para ser comercializado na cidade, e também ajudou a buscar a ferragem para a construção da ponte Afonso Pêncio, divisa de Minas com Goiás. Casou-se com Maria Martins Diniz e teve 7 filhos. Morou na região dos Bálsamos, distrito de Tupaciguara, até 1980. Em seguida, adquiriu uma fazenda no município de Cachoeira Dourada e mudou-se com sua família. Contribuiu muitos anos com o município, oferecendo produtos relacionados à pecuária. Biografia de Geralda. Geralda Alves dos Reis Duarte nasceu em São Gotardo, 14 de outubro de 1958. É brasileira. Nome da mãe, Maria Rainha dos Reis. Nome do pai, João Batista dos Reis. Sua infância foi muito simples. É casada, tem 4 filhos, é muito feliz. Seu endereço, Rua Terezinha Freitas Leal, em Tumbiara, Goiás. E sua contribuição para a nossa cidade foi trabalhar como cabeleireira por 23 anos em nossa cidade de Cachoeira Dourada, Goiás. Ovídia Abadia Momenté nasceu no dia 20 de 6 de 1945, em Tupaciguara, Minas Gerais. Brasileiro, filho de Maria Zago Momenté e Francisco Momenté. Sua infância foi difícil, muito trabalho, porém muito divertida. Sempre contava suas travessuras com os primos e sobrinhas. Casado há 48 anos e 3 filhos. Casou-se em 6 de 9 de 1965 e faleceu em 7 de 11 de 2013. Morava na rua Francisco Momenté,
lote 10, quadra 37, bairro Cerâmica, Cachoeira Dourada. Sempre trabalhou no campo, aqui na região, desde solteiro na fazenda Cantagalo e depois fazenda Cachoeira Dourada. Sempre trabalhou com agricultura e pecuária, mas gostava mesmo é do plantio. Arroz, feijão, algodão, milho, tomate, milho de pipoca, sorgo, milheto, girassol e soja. Gostava muito de política, também era presidente do PMDB. Biografia de João Marcos da Silva. João Marcos da Silva nasceu no dia 27 de fevereiro de 1949. Tem 72 anos, tem 3 filhos, que se chamam Ezencler, Joncir e Sara. Se casou em 27 de dezembro de 1978 com Síria Alves. Abriu seu primeiro comércio em Cachoeira Dourada no dia 22 de outubro de 1968, que se chamava Secos e Molhados. No dia 7 de julho de 1999, abriu a loja A 17 Materiais de Construção, que se encontra aberta até hoje. Ele vive em Cachoeira Dourada há 72 anos. Seu filho mais novo, João Ciro, foi o primeiro cidadão a ter o nome registrado no cartório da nossa cidade. O comércio de João Marcos, além de gerar muitos empregos, ele ajuda no crescimento e na melhoria da nossa cidade. Biografia do senhor Chiquinho Sapateiro. Francisco Faustino de Souza. Nasceu no município de Areias, na Paraíba, em 10 de agosto de 1937, de uma família de 5 irmãos. Perdeu o pai aos 7 anos de idade. Teve uma infância difícil. As coisas melhoraram quando foi morar com uma madrinha. Veio para Goiás em 9 de janeiro de 1954, aos 17 anos, direto para Cachoeira Dourada, Goiás, firmando residência. Casou-se, porém sua esposa já faleceu. Teve 3 filhos, João Batista, Júlio e Juliana. Falando de sua contribuição ao comércio de nossa cidade, sua sapataria começou pequena, mas sempre com suas atividades legalizadas no município. Seu contador era de Itumbiara. Hoje aposentado, ainda faz pequenos serviços em sua sapataria que fica em sua residência, na rua Osmar José Garcia, número 675, Centro, Cachoeira Dourada, Goiás. José Inácio de Medeiros José Góes, ele nasceu em 1906. Foi fazendeiro, agricultor e açougueiro. Pai de 3 filhos. Nome da esposa, Lídia Belisa Medeiros, nascida em 1911. Morava na rua Osmar José Garcia. Era um comerciante bem conceituado na cidade. Foi um dos primeiros comerciantes da cidade. Biografia, entrevista do meu bisavô. Damião Góes de Medeiros nasceu em 30 de março de 1940. Teve uma infância boa, foi criado pelos seus pais. Ele se mudou para Cachoeira Dourada com 17 anos. Ele era comerciante. Ele morava na beira do rio, próximo da usina. Cachoeira Dourada era um povoado pequenininho. Se casou 4 vezes e tem 10 filhos. A atual esposa chama-se Maria Aparecida Nunes Medeiros. Ele era um açougueiro e construiu um cinema. Foi subprefeito de Cachoeira Dourada, vereador. Ele construiu a Escola Modelo 14 de Maio.
Ele tem uma rua chamada José Góes, que era o pai dele. Ele é feliz na nossa cidade. Ele também construiu o cemitério, a cadeia, praças, o prédio onde funciona o social. Foi vereador na cidade de Itumbiara por 2 mandatos. Em Cachoeira Dourada, como vereador, foi presidente da Câmara Municipal. Biografia: Antônio Geraldo Alves, ou mais conhecido como Antônio Candinho. Ele nasceu no Brasil, em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 17/10/1945. O nome da mãe dele, Raimunda Emília de Jesus. Nome do pai, Geraldo Alves Vieira. Na infância, ele teve paralisia infantil. Ele tinha uma certa dificuldade em correr. Aos 4 anos, eles se mudaram para Centralina. Havia as viagens de trem de ferro. Detalhe, ele gostava de contar tudo para os filhos. O passeio de Maria Fumaça. Eles vieram morar. Após um tempo, ao passar 2 anos, eles vieram morar nas proximidades de Cachoeira Dourada. Na infância, foi simples, no meio rural, com sua família. Se casou com Marilda Souza Alves no dia 23 do mês 9 do ano de 1972, com 4 filhos. O mais velho, Márcio Adriano, a segunda mais velha, Viviane, o segundo mais novo, André, e o mais novo, Marcelo Antônio. Antes dele morrer, ele morava na Rua Zaca, quadra 57, lote 7, em Cachoeira Dourada, Goiás. Ele possuía 2 propriedades rurais, uma no município de Cachoeira Dourada, Goiás, e uma no município de Itumbiara, Goiás, as quais tinham criação de bovino, suíno e galinhas, além de plantações de cultura como algodão, milho, soja e outras.